Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que estejam todos ótimos, que tenham tido uma boas férias, né? Que tenham descansado realmente, para a gente dar continuidade, né? Iniciar este ano, mesmo ainda de forma remota, mas que a gente não deixe o nosso cérebro ficar preguiçoso, né? Vamos realmente arregaçar as mangas e continuar o nosso estudo, tá certo? Bom, eu sou a professora Leônida, estarei com vocês durante todo esse ano de 2021 com a disciplina de arte, certo? Então, eu conto com a participação de todos. E hoje vamos falar da participação das mulheres na arte, né? Se bem que ontem foi o quê? Foi o Dia Internacional da Mulher. Por isso que hoje eu escolhi esse tema, para que vocês pudessem ver e refletir um pouquinho mais sobre a mulher dentro da arte. Então, eu trouxe aqui um texto, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. A mulher na história da arte. Se a representação da figura feminina em comparação à masculina, ao longo dos séculos, predomina na pintura realizada por artistas homens. Estes sempre ocuparam um lugar de centralidade e visibilidade na produção artística. Tal fenômeno se evidencia na literatura da história da arte e nas coleções de museus e galerias, consequência da perspectiva patriarcal que formou, né, os cânones artísticos ocidentais. Bom, então a partir daí, lá no iniciozinho da história, de quando começou o surgimento, né, de poucas mulheres a tentarem participar desse grupo artístico, né? Não foi muito aceito. Houve o quê? O que foi que aconteceu? O que aconteceu era que as mulheres não podiam fazer isso, eram rejeitadas e as suas obras não eram aceitas pela população. Ou seja, a população em si era machista, né? Então, não aceitava esse tipo de obra, né? A obra feita, a arte feita por mulheres. E também nas academias não eram aceitas porque eram consideradas que as mulheres não conseguiam pensar tão bem, ou seja, não conseguiam criar grandes obras. Bom, dentro da representatividade da mulher na arte, o que foi que aconteceu? A presença de artistas mulheres na coleção de arte na cidade, né, lá de São Paulo, né, teve um acervo que reúne cerca de 2.900 obras. É desigual em comparação com artistas homens. Bom, estima-se aproximadamente, segundo Vera Maria Porto, né, que ela é uma pesquisadora da coleção, que a quantidade de artistas mulheres corresponde a 424 nomes. Olha só, se a gente for comparar 2.900, né, menos 424, olha só a quantidade mínima de mulheres que participaram, né, dessa coleção. É um número muito pequeno de mulheres, né? Bom, enquanto os artistas homens somam 1.038, olha só, né? Então, essa disparidade de números é uma realidade frequente nos acervos de artes de grandes instituições do mundo. No Metropolitan, que é um museu em Nova York, 5% das artistas na seção de arte moderna são mulheres. Bom, então esses dados revelam que a busca pela igualdade de gênero no universo das artes é ainda uma questão que está longe da superação. Ou seja, mesmo ainda até hoje, né, nós estamos vendo o quanto é difícil a mulher estar inserida lá, vivendo da arte. É mais fácil o homem, ou seja, para tudo, praticamente em todos os campos de trabalho, que é mais representado por
homens. Bom, então somente, né, a partir de 1892, as mulheres começaram a ser aceitas nas escolas, né, na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tá? Então, o nome que passou a designar a Academia Imperial de Belas Artes após a proclamação da República. Bom, então muitas mulheres optavam pelo ingresso livre e não pela matrícula oficial, devido aos exames de admissão que exigiam conhecimento aos quais elas não tinham acesso nas poucas instituições de ensino secundário que as aceitavam. Ou seja, mesmo assim, a mulher podendo se matricular, ainda era imposta, né, a exames que eram muito pesados. Por quê? Porque elas, durante a sua vida, elas não viam, não tinham aquele conhecimento, coisa que o homem tinha aquele conhecimento. Então, era mais fácil para os homens poder ingressar nesse tipo de escola. Então, arte feminina? Bom, então, durante muito tempo, as mulheres estiveram presentes na produção artística apenas como modelos e musas. Então, observe que muitas vezes é representado o quê? Mulheres, né? Mulheres seminuas. Então, na maioria dos quadros representa algum tipo de mulher. Isso se deve principalmente às dificuldades de acesso aos equipamentos de ensino da arte e às barreiras sociais que impediam que se dedicassem profissionalmente a essa ocupação. Bom, então a mulher tinha que ser exclusividade de quê? Da casa, do lar, para cuidar dos filhos, da família, do marido, não é? Gerenciar uma casa, não cuidar de arte, porque a mulher não tinha ideia para criar arte. Bom, isso era um mundo bem machista, que a gente acha que era uma coisa do passado, mas que ainda continua no nosso presente. Então, jovens do 7º ano, reflitam sobre isso, ok? Principalmente vocês meninos, né? E também as meninas, vamos refletir um pouquinho sobre a arte na vida da mulher, certo? Bom, mais tarde, com a chegada do modernismo e o enfraquecimento da rigidez temática formal do academicismo, as questões de gênero já não eram mais colocadas como um critério de hierarquia na produção artística. Exemplo visto claramente no surgimento de nomes como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, que se encontra em posição de grande relevância na história da arte. Bom, essas são as artistas, né, que nós conhecemos mais popularmente aqui no Brasil, né? Elas têm muitas obras, né, que mostram a realidade do povo brasileiro, de uma região, né, de uma cultura, dentro de um tempo, um determinado período daquela época, né? Bom, então, vamos conhecer aqui um pouco, né, de cada uma delas, tanto da Anita, né, aí tá uma obra, né, da Anita Malfatti, que é A Estudante, de 1915. Então, observa bem a pintura, a expressividade, né, no rosto, que ela retrata, né, o que ela demonstra. E aqui uma obra de Tarsila do Amaral, o Abaparu, né, de 1928. Veja bem, né, como foi que ela pintou, o que ela representa, o que ela nos mostra, né, qual é a sua ideia, né, qual é a ideia que ela quer passar para todos nós, certo? Então, observe com bastante. Bom, então, finalizamos a nossa aula de hoje. Quero dar os parabéns a todas as mulheres guerreiras, a todas vocês, alunas, e
torcer para que em breve a gente possa nos conhecer pessoalmente. Então, tchau, tchau. Aqui era só apenas uma apresentação da arte, né? E também em homenagem à mulher, para que vocês conhecessem, né, a realidade da mulher dentro da arte, certo? Então, tchau, tchau, 7º ano, e até a nossa próxima aulinha, que Deus nos permitir. Então, até lá, e na próxima aula iremos usar o livro.